A garota alienígena provocou de forma brincalhona que ela seria dele se ele conseguisse encontrar a flor mais rara. Jason Brown mal conseguia conter sua empolgação quando finalmente a encontrou. Limpando o suor da testa, ele seguiu em frente pela densa e vibrante selva de Cerulean 9. Os dois sóis brilhavam intensamente acima, seus raios implacáveis atravessando a copa das folhas cintilantes acima dele. Seu torso nu brilhava de suor, enquanto calças cargo escuras se ajustavam às suas pernas musculosas, enquanto ele navegava pela vegetação surreal. Após completar a missão de pesquisa de Goddam, ele murmurou para si mesmo, lançando um olhar para seu scanner portátil. O dispositivo foi projetado para descobrir depósitos minerais valiosos, mas apenas o havia guiado mais fundo em um labirinto de flora bioluminescente. Como um prospector freelancer para a corporação de mineração Terran, Jason estava acostumado a navegar por mundos inexplorados, mas havia algo singularmente inquietante sobre esta selva. O próprio ar ao seu redor vibrava com uma energia de outro mundo, e a flora local exibia padrões que ele nunca tinha visto antes. De repente, um lampejo de movimento chamou sua atenção. Espiando através das delicadas e translúcidas folhas à frente, ele avistou algo que fez seu coração disparar. Uma figura feminina graciosa, com a pele que lembrava um céu de verão, deslizava sem esforço entre as árvores. Jason, percebendo a presença inesperada, instintivamente se agachou atrás de uma planta de folhas largas, seu treinamento assumindo o controle. O scanner havia garantido que não havia formas de vida sencientes neste setor. No entanto, lá estava ela, uma mulher de beleza estonteante e aparência sobrenatural, com longos cabelos azuis caindo como luz estelar líquida ao redor de seus ombros. O elegante macacão preto que ela usava se ajustava perfeitamente ao seu corpo, acentuando cada curva. Seu decote profundo e o design ombro a ombro revelavam mais de sua cativante pele azul, chamando a atenção e despertando curiosidade. Ela se movia com uma graça etérea. Seus dedos delicados deslizavam sobre as várias plantas, cada toque aparentemente iluminado pela luz do sol filtrada pelas folhas. Jason sentiu uma onda de urgência. Ele sabia que deveria relatar esse encontro extraordinário sem demora. Os protocolos para o primeiro contato eram inconfundíveis: observar, documentar e, acima de tudo, evitar interação. Algo nela o cativava completamente. Talvez fosse a maneira suave como ela cantava para si mesma, ou como seu cabelo parecia capturar a luz das estrelas que nem mesmo estava presente. Você pode parar de se esconder agora, humano. Ela chamou de repente, sua voz uma mistura encantadora de melodia e travessura. Sua respiração está bem alta. Pegos de surpresa, Jason se endireitou de seu esconderijo, tentando salvar um pouco de dignidade, apesar de ter sido descoberto como um garoto de escola. Bem, em minha defesa, ele pensou, eu certamente não esperava encontrar mais ninguém aqui fora, sem mencionar alguém como ela. Ele gesticulou vagamente em direção a ela, sentindo uma sensação de admiração. Ela se virou completamente para ele, e Jason sentiu sua respiração falhar na garganta. Seus olhos eram como prata líquida, desprovidos de pupilas ou íris. Eram poços giratórios de mercúrio que, de alguma forma, expressavam tanto diversão quanto desdém ao mesmo tempo. Eu sou Ria Navarre, ela declarou, sua voz impregnada com um toque de superioridade. E você está invadindo a minha área de pesquisa. Jason levantou uma sobrancelha, cruzando os braços musculosos sobre o peito. Engraçado, ele respondeu, um sorriso maroto brincando em seus lábios. Não vejo nenhum aviso de proibido para humanos por aqui. Além disso, este setor foi marcado como desabitado em todas as nossas varreduras. Sua tecnologia de varredura primitiva não seria capaz de detectar o meu tipo. Ela respondeu com um gesto desdenhoso da mão. Ele havia evoluído muito além de tais métodos de detecção rudimentares. Primitivo? Jason não conseguiu suprimir um sorriso. Era engraçado ouvir palavras tão fortes de alguém que estava aqui brincando com flores. Os olhos prateados de Ria se estreitaram em resposta, mas ele notou o leve tremor no canto de sua boca, um sinal de que ela estava segurando um sorriso. Essas flores, como você as chama de forma tão desdenhosa, contêm compostos que poderiam revolucionar a viagem interestelar.
Eu não esperaria que um simples garimpeiro compreendesse tais complexidades. Um simples garimpeiro? Jason deu um passo mais perto, observando que ela não se intimidou, mesmo diante de seu evidente desprezo. Deixe-me iluminar você, ele continuou. Descobri 3 novas fontes de energia viáveis em mundos inexplorados. Isso está longe de estar ligado a qualquer coisa. Ela comentou, sua voz transbordando de intriga. Seus olhos seguiam cada movimento dele, revelando uma curiosidade inegável. Em seguida, você vai me dizer que também pode identificar espécimes botânicos complexos. Tente, ele desafiou, saboreando a troca verbal mais do que provavelmente deveria. Os lábios de Rhea se curvaram em um sorriso brincalhão. Muito bem, humano. Se você acha que é tão inteligente, talvez queira colocar isso à prova. Profundamente dentro desta selva, existe uma flor que meu povo tem perseguido por séculos. Conhecida como o Coração Luminoso, ela floresce apenas uma vez a cada 50 anos, suas pétalas translúcidas irradiando um deslumbrante brilho azul esverdeado na escuridão. E deixe-me fazer um palpite ousado. Se eu conseguir encontrá-lo, você ficará completamente impressionada. O sorriso de Jason se alargou ainda mais enquanto a risada dela soava como sinos de cristal dançando na brisa. Oh, você, alma encantadora, ele disse. Se você descobrir o Coração Luminoso, eu serei completamente seu. As palavras pairavam no ar entre eles, impregnadas com uma tensão que transcendia um mero desafio. Jason percebeu que ela estava apenas tentando dispensá-lo, provavelmente acreditando que a tarefa estava além de suas capacidades. No entanto, havia algo nos olhos dela, da cor do mercúrio, que acendeu uma centelha de dúvida em sua mente. Ele não conseguia se livrar da sensação de que, no fundo, ela também poderia estar intrigada para ver se ele conseguiria realmente fazer isso. Fechado, ele disse com uma confiança inabalável, estendendo a mão em direção a ela. Rhea olhou para o aperto de mão oferecido, como se ele tivesse acabado de lhe apresentar uma serpente contorcendo-se. Após um momento de hesitação esquisita, ela finalmente colocou sua delicada mão azul na dele. O contexto enviou uma sutil carga elétrica percorrendo seu braço. Você tem até o nascer da lua, ela disse, puxando a mão para longe, embora você esteja apenas desperdiçando seu tempo. Homens melhores do que você já tentaram e falharam. Jason lançou um olhar de canto para ela. Homens melhores do que eu? Ele respondeu. Não eram humanos. Jason navegou pela selva com determinação, seus pensamentos girando enquanto ele replays o desafio de Rhea em sua mente. Não era apenas o tom desdenhoso dela que o incomodava. Era a maneira vívida como ela havia descrito a flor. Suas pétalas translúcidas brilhando com um brilho azul esverdeado na escuridão. Ele fez uma pausa, enxugando o suor da testa enquanto observava a vegetação alienígena que o cercava. A maioria das plantas aqui apresentava alguma forma de bioluminescência, mas todas compartilhavam uma característica surpreendentemente consistente. Seu brilho permanecia inabalável, independentemente das condições de luz. E se ele sussurrasse para si mesmo enquanto puxava seu scanner, recalibrando-o com um senso de propósito? Em vez de procurar depósitos minerais, ele decidiu ajustá-lo para detectar variações na luz. O dispositivo zumbia suavemente, ganhando vida enquanto processava os novos parâmetros. A selva se aprofundava em sombras, à medida que um dos sóis gêmeos mergulhava abaixo do horizonte, deixando apenas seu companheiro mais fraco para lançar um brilho suave sobre o terreno de outro mundo. Era o cenário ideal para testar sua teoria. Enquanto Jason avançava pela densa vegetação, não pôde deixar de refletir sobre a resposta de Rhea ao encontro recente deles. Apesar do desprezo aparente, ele notou que ela o observava com uma faísca de curiosidade genuína. Seus olhos da cor do mercúrio haviam permanecido em seu peito nu, talvez um batimento cardíaco a mais do que o necessário, e sua atitude desdenhosa parecia mais uma defesa ensaiada do que uma verdadeira indiferença. O scanner apitou, puxando seu olhar para um aglomerado do que pareciam ser crescimentos comuns semelhantes a cristais na base de uma árvore imponente. Na luz brilhante do dia, eles pareciam completamente transparentes,
Mas à medida que as sombras começaram a se alongar e se aprofundar, sua verdadeira natureza insinuava algo mais misterioso. Filho da mãe, Jason murmurou, seus olhos se arregalando enquanto um suave brilho azul esverdeado começava a irradiar dos cristais. Ele se agachou, atraído pela visão hipnotizante, e observou como a luminescência pulsava suavemente, lembrando um batimento cardíaco. Não eram cristais de forma alguma, eram flores. Essas flores encantadoras cresciam em grupos, seus corações luminosos brilhando intensamente. As pétalas eram tão esquisitamente transparentes que pareciam quase invisíveis à luz brilhante do dia. Foi apenas durante a mágica transição entre o dia e a noite que sua verdadeira natureza foi revelada, mostrando uma beleza que havia estado escondida à vista de todos. Jason explodiu em risadas, percebendo que eles estavam procurando na direção errada o tempo todo. Com que frequência ignoramos o óbvio, especialmente quando os maiores tesouros da natureza estão muitas vezes escondidos à vista de todos. Com um novo senso de propósito, ele documentou meticulosamente a localização e fez várias leituras com seu scanner, ansioso para descobrir as maravilhas ocultas que o cercavam. As flores revelaram seu verdadeiro esplendor quando vistas de perto. Cada flor apresentava pétalas tão delicadas que pareciam ser feitas de vidro vivo, exibindo padrões intrincados que só surgiam quando iluminados. É hora de coletar meu prêmio, ele murmurou suavemente. Ele fez uma pausa por um momento, sentindo que simplesmente arrancar uma das flores parecia inerentemente errado. Essas não eram apenas flores raras. Eram componentes vitais deste ecossistema alienígena. Em vez de pegar uma, ele decidiu montar um pequeno gravador oco, ansioso para capturar a transformação da flor à medida que a luz mudava ao seu redor. Enquanto Jason voltava para o local onde havia deixado Rhea, um sorriso se espalhou pelo seu rosto ao pensar na reação dela. Ele a encontrou exatamente onde haviam se separado, estudando atentamente uma videira peculiar adornada com espinhos roxos brilhantes. Já? Ela perguntou, sem se dar ao trabalho de olhar para cima, como se estivesse pronta para ceder. Jason, encostado casualmente em uma árvore, respondeu, na verdade, eu estava esperando que você se juntasse a mim para uma caminhada. Tem algo que eu quero te mostrar. Rhea finalmente se virou para confrontá-lo, seus olhos prateados se estreitando com intensidade. Você está surpreendentemente confiante para alguém que está prestes a me decepcionar. Ele sorriu de lado, impassível. Oh, eu te garanto, você não vai se decepcionar. Com isso, ele se afastou da árvore e estendeu a mão para ela. A menos que você tema ser provado errado, os lábios dela se curvaram em um sutil sorriso. Com medo da confiança mal colocada de um humano? De forma alguma. Ela ignorou a mão estendida dele. Em vez disso, fez um gesto para que ele liderasse. Enquanto caminhavam juntos, Jason não pôde deixar de notar a graça sem esforço com que ela se movia, seus pés parecendo mal tocar o chão abaixo dela. A luz do sol poente dançava sobre sua pele azul, projetando padrões intrincados que evocavam memórias das hipnotizantes auroras da Terra. Seu tipo tem uma perspectiva fascinante, ela comentou inesperadamente. Tão direto, tão não refinado. Às vezes você consegue nos pegar de surpresa. É isso que você está buscando. Uma surpresa? Não estou esperando nada, ela respondeu, embora seu tom tivesse suavizado em relação ao de antes. Mas devo admitir, sua persistência não é totalmente indesejada, Jason chuckled. Altos elogios de fato. Eles estavam quase lá. Cuidado com o passo. Veio o aviso enquanto se aproximavam da árvore colossal. Assim que o segundo sol mergulhou abaixo do horizonte, os aglomerados semelhantes a cristais brilhavam na luz que se apagava, permanecendo transparentes e não revelando nenhum indício dos segredos que ocultavam. Ela olhou ao redor, a confusão estampada em seu rosto. Não há nada aqui além de formações de cristal comuns. Certamente você não quer dizer. Suas palavras se perderam em silêncio enquanto a escuridão se tornava mais densa e os primeiros lampejos de luz azul esverdeada começaram a emergir dos aglomerados. Jason observou o rosto dela se transformar de confusão para descrença e, finalmente, em admiração, enquanto os corações radiantes surgiam diante deles. Impossível.
Ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado das flores. Nós procuramos por séculos. Como você fez isso? Jason disse suavemente, fazendo uma pausa por um momento. Às vezes você só precisa de um olhar novo. Sua equipe estava procurando por algo que realmente se destacasse, algo indiscutivelmente especial. No entanto, os tesouros mais preciosos da natureza muitas vezes se disfarçam de coisas ordinárias. Rhea estendeu a mão para tocar suavemente uma das flores radiantes, seus dedos tremendo de antecipação. Durante todo esse tempo, essas flores estiveram aqui, esperando pacientemente para serem realmente notadas. Ela olhou para ele, seus olhos da cor do mercúrio girando em um turbilhão de emoções. Como você soube? Ele perguntou, um sorriso sutil brincando em seus lábios. É tudo uma questão de intuição. Temos um ditado. Às vezes você não consegue ver a floresta por causa das árvores. Há momentos em que você precisa dar um passo para trás e reavaliar suas suposições fundamentais. Ela se levantou graciosamente, deslizando mais perto dele. Você me provou que eu estava errada, Jason Brown. Sobre mais do que apenas as flores, ela disse, seus olhos brilhando com travessura. Isso significa que você vai cumprir sua parte do acordo? Ele perguntou, um sorriso brincalhão puxando seus lábios, apenas meio brincando. Os lábios de Rhea se curvaram em um sorriso misterioso. Mas devo te avisar, a compreensão de pertencimento do meu povo é bem diferente da sua. Ele acenou com a cabeça, ansioso para aprender, cativado pela maneira como as flores brilhantes dançavam em seus olhos, transformando-os em galáxias, girando em suas profundezas mercuriais. Você está? Ela perguntou, aproximando-se ainda mais, tão perto que ele podia sentir a sutil carga elétrica irradiando de sua pele. Meu tipo forma conexões que transcendem sua compreensão física. Quando realmente pertencemos a alguém, isso abrange cada parte de nós, mente, corpo e até mesmo aqueles sentimentos indescritíveis que palavras em qualquer idioma não conseguem capturar. Jason manteve o olhar dela com uma intensidade inabalável, uma profundidade que era quase avassaladora. Ela reconheceu isso, seu dedo traçando suavemente a linha de sua mandíbula, um gesto delicado que dizia muito. O contato enviou um arrepio percorrendo sua coluna. No entanto, você, humano, é conhecido por sua notável capacidade de se adaptar ao impossível. É um desafio que eu ouço? Sua risada brilhava como poeira estelar, iluminando o momento. Para a sua espécie, tudo parece ser um desafio, não é? É isso que te torna verdadeiramente cativante. À medida que a noite envolvia Cerulean 9, a selva bioluminescente se transformava em uma catedral de luz de tirar o fôlego. Jason seguia Rhea, navegando por caminhos sinuosos que antes haviam passado despercebidos para ele. O chão sob seus pés emitia suaves pulsos de luz a cada passo que davam. Assim começou o ritual de união do meu povo, um ato sagrado de compartilhamento de essência, redefinido neste momento. A voz dela, imbuída de uma qualidade etérea, ressoava através da escuridão, tecendo um feitiço de conexão e intimidade. Não é apenas uma experiência física, é uma fusão profunda da consciência e da própria essência da vida. Jason levantou uma sobrancelha, intrigado. Parece intenso. Preciso assinar algum termo de responsabilidade? O riso dela ecoou, misturando-se harmoniosamente com a folhagem cintilante ao redor deles. A dependência da sua espécie por papelada é bastante cativante. Não, Jason. Esse empreendimento requer apenas participantes dispostos, que compartilhem uma confiança inabalável. Ao entrarmos em uma clareira, nos encontramos cercados por deslumbrantes formações de cristal, que lembram o coração radiante, dispostas em hipnotizantes círculos concêntricos. No centro do bosque, erguia-se uma árvore antiga, seu tronco entrelaçado com vinhas luminosas que pulsavam ritmicamente, refletindo os cristais cintilantes ao seu redor. Este é um bosque sagrado, disse Rhea, virando-se para encará-lo. Poucos forasteiros já puseram os olhos em um, sem mencionar que ele nunca havia sido parte do que se desenrolava neste lugar. Mas o que exatamente acontece aqui? Jason perguntou, observando como a luz dançava sobre sua pele azul.
conferindo-lhe uma qualidade quase etérea e translúcida. Primeiro, ela disse, dando um passo mais perto, estabelecemos a compatibilidade preliminar. A mão dela se estendeu, repousando suavemente em seu peito, bem sobre seu coração. No momento em que suas peles se tocaram, uma onda de energia formigante percorreu seu corpo. Sua forma física é surpreendentemente adequada, ela comentou, com um toque de intriga na voz. Obrigado, eu suponho, ele respondeu, sentindo uma mistura de lisonja e curiosidade. Mas a compatibilidade física é apenas o começo. Ela continuou, seus olhos mercuriais girando em padrões enigmáticos que pareciam guardar segredos ainda por serem revelados. As conexões que eles compartilhavam transformaram ambos em um nível molecular, uma sensação que poderia facilmente se tornar avassaladora. Justo quando ela começou a puxar a mão para longe, Jason a segurou suavemente, pressionando-a contra seu peito. Nunca fui alguém que se esquiva de um desafio, ele disse, sua voz firme, especialmente um tão intrigante quanto este. Não, ela murmurou. Vocês humanos nunca recuam, não é? É o que os torna tanto cativantes quanto aterrorizantes para o meu povo. Com um movimento suave, ela o conduziu ao coração do bosque, onde o próprio solo parecia vibrar com uma luz viva e vibrante. Tire suas botas. Ela instruiu gentilmente. A conexão requer contato direto com a terra sagrada. Enquanto Jason seguia suas orientações, Rhea começou a cantarolar uma melodia suave e melódica. O som parecia ressoar harmonicamente com os cristais ao redor, criando uma atmosfera encantadora. O ar estalava com uma carga elétrica, enviando uma sensação de formigamento pela pele. A fase inicial pode ser bastante intensa, ela alertou, colocando-se na frente dele. Sua mente tentará instintivamente categorizar essas sensações usando referências familiares. Você realmente precisa liberar essas expectativas, disse Jason, um sorriso brincalhão se espalhando pelo seu rosto. Estou começando a pensar que você gosta de me deixar nervosa. Talvez eu goste, ela admitiu, um brilho travesso dançando em seus olhos da cor do mercúrio. Mas tenho a sensação de que você vai me surpreender mais uma vez com sua capacidade de se adaptar. Ela segurou o rosto dele suavemente em suas mãos, e naquele momento o mundo explodiu em uma sinfonia de sensações. Cores vívidas, nomes desconhecidos para ele, surgiram em sua visão como uma maré deslumbrante. Sua consciência se estendeu além dos limites de seu corpo, alcançando algo vasto, alienígena e profundamente belo. Ele sentiu a presença de Rhea, não como uma mera forma física, mas como uma rica tapeçaria tecida a partir de energia, pensamento e emoção. Sua surpresa com a rápida adaptação dele fluiu através da conexão entre eles, rapidamente seguida por sentimentos mais profundos, admiração, curiosidade e uma calorosa sensação que floresceu além da mera atração física. Notável, a voz dela ressoou em sua mente. Enquanto a maioria das espécies tende a resistir à fusão inicial, você, por outro lado, está abraçando isso. Jason se viu sem palavras, mas seus pensamentos transmitiram uma resposta cheia de admiração e aceitação, tudo temperado com seu humor característico. A sensação de diversão dela fluía entre eles, brilhando como a luz das estrelas dançando sobre a água. À medida que suas mentes se entrelaçavam, ele começou a compreender percepções mais profundas sobre a espécie dela. Percepções que transcendiam meras diferenças físicas. Eles existiam simultaneamente em múltiplos planos de realidade, sua pele azul sendo apenas uma manifestação visível de um ser muito mais intrincado. Isso era apenas o começo. Os pensamentos de Rhea ecoavam suavemente em sua mente. O verdadeiro vínculo vai ainda mais fundo. Você tem certeza de que deseja prosseguir? Nesse momento, Jason abraçou completamente a conexão, deixando de lado suas últimas barreiras mentais. Esse ato provocou um suspiro de Rhea, tanto em seu corpo quanto em sua mente, enquanto ela era envolvida pela profundidade avassaladora da emoção humana. Pelos antigos, ela inalou, sua forma física tremendo de emoção. Não tínhamos ideia de que sua espécie poderia experimentar sentimentos de forma tão profunda.
O bosque ao redor deles parecia ressoar com suas energias entrelaçadas, enquanto os cristais pulsavam em perfeita harmonia com sua consciência unida. Através da conexão deles, Jason sentiu a admiração de Rhea florescendo, enquanto ela testemunhava a notável resiliência da humanidade, sua capacidade de se adaptar e abraçar o desconhecido. Seu povo subestimou os humanos, ele transmitiu, aprimorando suas habilidades na ligação mental para se comunicar de forma mais eficaz. À primeira vista, podemos parecer descomplicados, mas por trás da superfície, estamos transbordando de surpresas. Assim como descobrir flores que florescem à vista de todos, seu toque mental estava impregnado de toques de afeto e humor, criando uma conexão encantadora. À medida que a noite avançava, o vínculo entre eles se aprofundava, suas consciências se entrelaçando de forma mais profunda a cada momento que passava. Jason se viu imerso em fragmentos das memórias de Rhea, visões das magníficas cidades de cristal que adornavam seu mundo natal e vislumbres das intrincadas estruturas sociais que definiam seu povo. Ele percebeu o desprezo inicial deles pelos humanos como uma espécie primitiva, uma perspectiva que parecia ao mesmo tempo estranha e reveladora. Em troca, Rhea mergulhou em suas memórias, sentindo a emocionante adrenalina da exploração, a pura alegria da descoberta e o espírito humano inabalável que os impulsiona a ir além dos limites do conhecido. Através de seus olhos, ela começou a compreender a notável razão por trás da rápida expansão da humanidade pela galáxia, adaptando-se sem esforço a ambientes que antes pareciam completamente inóspitos. À medida que os primeiros raios do sol começavam a romper o horizonte, a consciência deles gradualmente se afastava, mas um vínculo essencial havia se transformado entre eles, alterando para sempre sua conexão. A conexão entre eles havia gravado uma impressão inesquecível em suas almas. A presença física de Rhea se materializou diante dele, seus olhos, semelhantes a Mercúrio, brilhando de admiração. "Eu nunca imaginei." Ela começou, então hesitou, buscando as palavras certas para expressar a profundidade de seus sentimentos. A notável habilidade da sua espécie de se adaptar transcende o reino físico. Vocês forjaram uma conexão que vai mais fundo do que qualquer vínculo já estabelecido por uma espécie não nativa. Jason se apoiou na árvore antiga, sentindo um leve tremor em sua perna enquanto absorvia o momento. "Isso é uma coisa boa?" Ela perguntou, sua curiosidade despertada. "Isso é algo sem precedentes," ela continuou, estendendo a mão em direção a Stadium. Os anciãos frequentemente discutiam possibilidades teóricas, mas testemunhar isso na prática era uma experiência completamente diferente. A voz dela foi se apagando enquanto ela o observava, vendo-o sob uma nova perspectiva. "Você continua a nos surpreender de maneiras que nunca antecipamos. Eu me esforço para agradar," ele disse com um sorriso, embora o efeito tenha sido um pouco diminuído pelo leve balanço de seu corpo. Embora eu não me importasse de sentar por um momento, as mudanças ao nosso redor começaram a se desenrolar sutilmente a princípio. Na manhã seguinte ao seu vínculo, Jason sentiu uma mudança na selva ao seu redor. As plantas bioluminescentes pareciam despertar em resposta à sua presença, iluminando o caminho à frente de maneiras que ele nunca havia experimentado antes. Enquanto ele caminhava, a flora pulsava suavemente, criando padrões hipnotizantes que ressoavam profundamente com sua consciência transformada, como se a própria essência da selva estivesse se comunicando com ele. Sua estrutura celular está passando por uma transformação notável. Seus olhos, semelhantes a Mercúrio, observavam atentamente, seguindo o sutil brilho que começava a emergir sob sua pele, à medida que ele se movia em certas luzes. "É realmente extraordinário. Nosso DNA humano está integrando elementos de nossa ressonância quântica enquanto mantém sua integridade fundamental." Jason flexionou a mão, cativado pela dança cintilante de energia iridescente sob sua pele. "Isso é normal?" ele se perguntou. "Tenho que admitir, brilhar não estava exatamente na minha lista de efeitos colaterais esperados." "Nada sobre isso parece normal," ele pensou novamente,
enquanto estendia a mão para traçar os padrões intrincados que se entrelaçavam em seu braço. O toque dela enviou ondas de luz cascata através dos corpos deles, criando uma conexão hipnotizante. Ao longo da história, nossa espécie buscou se conectar com os outros, mas nunca experimentamos resultados tão profundos. Sua adaptabilidade humana é verdadeiramente notável. Eles se sentaram lado a lado em uma alcova natural, embalados pelas raízes expansivas de uma árvore magnífica. Seus corpos inclinavam-se instintivamente um em direção ao outro, como se fossem atraídos por uma força invisível. Os vestígios de sua conexão mental zumbiam suavemente entre eles, permitindo que fragmentos de pensamentos e emoções fluíssem livremente. Ei, por quê? Jason perguntou, fechando os olhos para se imergir mais profundamente na sensação. Eu posso sentir a selva. Não só posso vê-la ou ouvi-la, mas também posso sentir seus ritmos e padrões. É como se tudo estivesse entrelaçado de maneiras que eu nunca havia notado antes. A maravilha de Rhea irradiava através da nossa conexão. Você está se conectando à teia quântica, ela explicou, a rede fundamental que liga todos os seres vivos neste mundo. Mesmo nossos estudiosos mais avançados passam anos aprimorando sua sensibilidade. Talvez esse seja o cerne da questão, Jason pensou, enquanto abria os olhos para encontrar o olhar dela. Seu povo trata isso como um assunto a ser estudado e dominado. A vida muitas vezes tem uma maneira de nos empurrar a mergulhar e descobrir as coisas à medida que avançamos. A conexão deles era marcada por uma mistura de afeto e exasperação. Embora essa abordagem espontânea pudesse facilmente levar a problemas, talvez ele concordasse com um sorriso que também abre a porta para descobertas inesperadas como esta. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Como se para reforçar seu ponto, uma onda de sensação percorreu sua conexão. Rhea ofegou, sentindo seu próprio corpo reagir da mesma forma. A pele azul dela começou a brilhar com um delicado tom dourado, pulsando em sincronia com a nova bioluminescência de Jason. A ressonância também está me afetando, ela sussurrou, com o olhar fixo em sua pele transformada. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso não deveria ser possível. Nossas formas físicas devem permanecer inalteradas depois que alcançamos a maturidade. Jason estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela com os dedos. Ele observou com admiração, enquanto suas energias se entrelaçavam no ponto onde suas peles se encontravam. Parece que a notável capacidade da humanidade de alcançar o impossível está começando a influenciá-lo. À medida que o vínculo entre eles se aprofundava, ele podia sentir o conflito interno dela. A cientista que havia dentro dela ansiava por analisar e compreender essas mudanças extraordinárias. Mergulhando em uma conexão mais profunda, ela desejava simplesmente envolvê-los em calor. Sua espécie nunca deixa de nos surpreender, ela comentou, inclinando-se para o toque suave dele. Acreditávamos ser tão avançados, tão evoluídos além do reino das preocupações físicas. No entanto, aqui você está, nos guiando em direção a novos caminhos de transformação e crescimento. A cada momento passageiro, o vínculo deles se intensificava, revelando novas sensações e uma consciência ampliada. Jason descobriu que tinha a capacidade de perceber múltiplas camadas da realidade ao mesmo tempo. O mundo físico está entrelaçado com padrões de energia e possibilidades quânticas, tudo o que a mente humana traduz em formas que podemos entender. Há mais uma coisa, Surya exclamou de repente, sua mão pressionando contra seu abdômen. Os olhos de Mercúrio dela se arregalaram enquanto ela se sintonizava com as mudanças internas que estavam ocorrendo. A ressonância quântica entre nós está dando origem a algo extraordinário. Jason podia sentir isso percorrendo sua conexão. Uma pequena centelha de energia compartilhada que se intensificava a cada momento que passava. Estamos grávidos? A pergunta pairou no ar, cheia de expectativa. Sim, ela respondeu, sua voz transbordando de maravilha. No entanto, essa única palavra mal captura a profundidade do que estamos vivendo. Esta criança não será inteiramente humana, nem será completamente da minha espécie.
Em vez disso, será algo totalmente novo, uma ponte entre os reinos da realidade quântica e física. As implicações deixaram ambos em admiração. Através de sua consciência entrelaçada, eles podiam sentir o imenso potencial dessa extraordinária união. Um ser prestes a herdar a notável adaptabilidade e a determinação inabalável da humanidade, combinadas com a avançada consciência quântica da espécie de Rhea. Bem, Jason disse após um momento, sua voz tremendo de emoção. Eu suponho que isso leva nosso relacionamento a um nível completamente novo. A risada de Rhea brilhou através da conexão deles. Um lembrete de como os humanos muitas vezes encontram humor, mesmo nas circunstâncias mais extraordinárias. No entanto, por trás de seu tom brincalhão, seu afeto infundia cada palavra. Com a mão que não estava repousando em seu abdômen, ela estendeu a mão para ele, preenchendo o espaço entre eles. Alguém tem que fazer isso, ele respondeu, entrelaçando os dedos e observando as energias vibrantes que giravam entre eles. Caso contrário, seríamos consumidos pela imensa importância de tudo isso. As mãos entrelaçadas deles irradiavam um brilho quente, entrelaçando padrões que refletiam as geometrias sagradas das flores do coração luminoso. Através da conexão deles, Jason sentiu a admiração crescente de Rhea pela maneira distinta que a humanidade tem de se relacionar com o universo. Ele reconheceu seu espanto diante da capacidade deles de confrontar o profundo com um senso de humor e de se adaptar ao que parece impossível com uma graça surpreendente. Quando eu prometi aquela flor de forma brincalhona, ela confessou, nunca imaginei que isso levaria a este momento. Vocês, humanos, têm um talento notável para pegar desafios aparentemente simples e transformá-los em experiências profundas. É um presente, Jason concordou, mas sua expressão mudou à medida que uma onda de preocupação tomou conta da conexão entre eles. O que há de errado? Ele perguntou, percebendo seu desconforto. Meu povo, Rhea respondeu, sua voz tingida de preocupação. Eles podem não entender isso. Enquanto falava, sua mão livre descansou instintivamente em seu abdômen, acariciando o milagre que estava florescendo dentro dela. Por milênios, preservamos nossa pureza genética. Esta criança está destinada a desafiar tudo o que eles pensam que sabem sobre evolução e adaptação. Jason aperta suavemente a mão dela, uma promessa silenciosa de apoio. Parece que eles terão que se adaptar, não é? Afinal, se há uma coisa em que os humanos são bons, é guiar os outros na jornada da mudança, quer eles a aceitem ou não. À medida que Jason e Rhea se aproximavam do antigo bosque, as flores do coração luminosas começaram a pulsar com uma intensidade extraordinária, iluminando o caminho à frente. À medida que seu vínculo se aprofundava, ambos podiam sentir a ressonância quântica entre as flores e seu filho não nascido intensificando-se a cada passo que davam. Rhea, seus olhos de mercúrio brilhando com um brilho cristalino, explicou que os testes de ascensão são tradicionalmente realizados pelos machos de sangue puro de sua espécie. Nenhum estrangeiro jamais foi autorizado a tentar. Jason sorriu, sentindo os padrões bioluminescentes sob sua pele brilharem mais intensamente com determinação. Há uma primeira vez para tudo. Mas no que exatamente estou me metendo? 7 provas estão à frente, cada uma projetada para desafiar diferentes facetas da maestria quântica. Enquanto se preparava, sua mão, instintivamente, deslizou até seu abdômen, onde a assinatura de energia de seu filho pulsava com uma força crescente. No entanto, era essa condição tão única que poderia lhe oferecer uma vantagem inesperada. O bosque sagrado havia passado por uma transformação notável desde a sua união, reagindo à presença deles juntos de maneiras que Rhea nunca havia imaginado. As formações de cristal agora se organizavam em padrões intrincados, formando um anfiteatro natural que cercava a árvore central. Enquanto Jason olhava para as flores, não pôde deixar de notar como seus corações radiantes pareciam se estender em sua direção. Era como se estivessem tentando transmitir uma mensagem. Os olhos de Rhea se arregalaram em reconhecimento enquanto ela se conectava à consciência quântica compartilhada deles. Eles estão oferecendo ajuda para proteger nosso filho durante os testes, ela disse com a voz cheia de admiração.
Um fenômeno assim nunca havia ocorrido antes, ela se maravilhou, balançando a cabeça em descrença. A flora sagrada nunca havia desempenhado um papel ativo nos testes até agora. Através da conexão deles, Jason percebeu que a curiosidade científica dela colidia com suas crenças tradicionais profundamente enraizadas. As ações da flor desafiavam séculos de normas estabelecidas, mas havia uma sensação inegável de correção em sua rebeldia. Seu primeiro teste, ela continuou, recuperando a compostura, é a dança do vazio. Você deve atravessar a vasta extensão do espaço quântico enquanto mantém sua forma física. Jason entrou no coração do bosque, onde o próprio ar brilhava com uma sensação de possibilidades infinitas. Alguma dica? Ele perguntou, com um leve tom de apreensão na voz. Rhea, misturando preocupação com um toque de humor, respondeu: apenas não morra. Suas palavras carregavam um calor humano distinto, ancorando o momento em meio à atmosfera encantadora do bosque, enquanto sua habilidade inata de se adaptar parece estar reformulando nossa compreensão do que é possível. Os corações radiantes começaram a bater em um ritmo hipnotizante e intrincado. Sua energia harmonizou-se com os padrões quânticos que agora estavam emergindo na pele de Jason. Através da conexão deles, ele percebeu a respiração ofegante de Rhea, uma reação que ecoava a resposta do filho que ainda não havia nascido à ressonância ao seu redor. As flores estão criando um campo protetor ao redor do bebê. Ela sussurrou, sua voz cheia de admiração. Eles estão, na verdade, ajudando a estabilizar sua matriz quântica. Jason fechou os olhos, permitindo que seus sentidos aguçados mergulhassem nas camadas intrincadas da realidade ao seu redor. À medida que a dança do vazio começava, o mundo físico se desvanecia, deixando-o suspenso em um vasto oceano de pura potencialidade quântica. Os participantes tradicionais eram esperados para manter sua forma por meio de disciplina rigorosa e anos de treinamento intenso. No entanto, Jason escolheu um caminho diferente. Em vez de resistir à atração do vazio, ele a abraçou, permitindo que sua consciência se expandisse. Ele se ancorou por meio de sua profunda conexão com Rhea e seu filho, encontrando força em seu vínculo enquanto navegava pelo desconhecido. Através de sua conexão, Rhea admirava sua navegação sem esforço pelo espaço quântico. Ele se movia com uma graça natural, confiando em sua intuição humana para harmonizar-se com as correntes em vez de tentar impor ordem a elas. Os corações luminosos ao seu redor pulsavam em aprovação, sua energia vibrante reforçando sua abordagem não convencional. Impossível, ela sussurrou, embora a palavra tivesse perdido muito de seu peso desde que o conheceu. Você está, na verdade, aprimorando a eficiência do método tradicional. Enquanto ele completava o teste, a consciência de Jason dançava ao redor da dela, brincalhona e leve. Às vezes, a maneira mais eficaz de enfrentar o que parece impossível é parar de vê-lo dessa forma. Os desafios subsequentes vieram um após o outro, e a Harmony Forge exigia que ele manipulasse energias quânticas para forjar matéria física. Ele abordou essa tarefa assustadora como se estivesse esculpindo com luz, transformando o abstrato em algo tangível. O labirinto mental desafiou sua capacidade de sustentar o pensamento independente enquanto estava ligado ao coletivo quântico. Surpreendentemente, os humanos, com seu robusto senso de identidade, se destacaram nessa tarefa. A cada tentativa, os corações radiantes se engajavam de uma maneira extraordinária, sua energia não apenas apoiando seu filho não nascido, mas também estabilizando os campos quânticos ao seu redor. As flores pareciam perceber algo extraordinário nesta união única, algo que ia além das fronteiras convencionais. Quando o sexto teste chegou ao fim, Rhea declarou: o teste final está sobre nós, a onda da alma. Você deve aproveitar a pura energia quântica através de sua forma física. Tudo isso enquanto mantém sua coesão. Jason moveu os ombros, sentindo os padrões bioluminescentes sob sua pele brilharem com o poder que ele havia acumulado. Soava perigoso, e era. Muitos candidatos de sangue puro hesitaram nesta fase crítica. No entanto, através do vínculo deles,
A preocupação dela se misturava com uma confiança crescente nas habilidades dele. Mas nenhum deles possuía o que você tem. Uma beleza impressionante e um charme cativante. Uma criança de 2 mundos, florescendo dentro de sua matriz quântica, ela corrigiu, sua diversão adicionando um tom brincalhão ao vínculo entre eles. Os corações radiantes pareciam concordar, como se respondessem às suas palavras. As flores ao redor deles começaram a pulsar com uma intensidade crescente, sua energia tecendo padrões geométricos intrincados no ar. Jason sentiu o poder deles chamando algo profundo dentro dele. Além de apenas sua nova consciência quântica, isso despertou seu desejo humano intrínseco de transcender limitações. Com uma mistura de antecipação e determinação, ele declarou, pronto ou não, enquanto avançava corajosamente para o coração da matriz de energia. Aqui vamos nós. A onda de poder o envolveu. Uma experiência diferente de tudo que ele já conhecera. A energia quântica pura fluía através de sua própria essência. Uma força tão intensa que parecia que poderia despedaçar sua consciência. No entanto, em vez de resistir a isso, ele abraçou a energia, guiando-a através dos padrões intrincados que havia estudado nos corações luminosos. Ela fluía através dele sem esforço, como a luz que passa pelo cristal. Enquanto ela observava sua transformação, uma sensação de admiração a envolveu. A energia quântica não estava apenas fluindo através dele, estava sendo transformada, refinada e redirecionada de maneiras que seu povo nunca havia sonhado ser possível. O vínculo deles se aprofundou, revelando o extraordinário potencial que existia dentro dele. Os corações radiantes responderam com fervor, seu brilho intensificando-se, até que todo o bosque estivesse em chamas com uma luz hipnotizante azul esverdeada. Olhe para as flores, ela exclamou, sua voz cheia de admiração. Elas não estão apenas protegendo nosso filho, estão usando seu padrão de energia como um modelo para algo completamente novo. A chegada do povo de Ria foi anunciada pelo inconfundível zumbido dos drives quânticos, enquanto eles desciam pela atmosfera. Na borda do bosque sagrado, o conselho de anciãos apareceu, suas vestes cerimoniais brilhando e mudando de cor a cada movimento gracioso. À beira do fluxo eterno, o alto ancião respirou, sua pele prateada quase branca de choque. O que você fez, Ria Navarre? Jason estava em pé ao lado dela, seu corpo recém-transformado irradiando energia quântica integrada. Os corações radiantes pulsavam em harmonia com seus ritmos biológicos compartilhados, criando um espetáculo de tirar o fôlego que até o ancião mais tradicional não poderia ignorar. O que eu fiz? Ria respondeu, sua voz ressoando com o poder da conexão entre eles. Foi testemunhar o próximo passo em nossa evolução. Através da conexão deles, Jason sentiu a poderosa mistura de desafio e esperança irradiando dela. À medida que a mão dela encontrou a dele, suas energias se entrelaçaram, criando uma faísca palpável no espaço que os separava. Este humano outro ancião espate a palavra como uma maldição tem manchado nossas provas sagradas. Corrompido? Jason não conseguiu suprimir uma risada, o som enviando ondulações pelo campo quântico que os cercava. Suas flores sagradas parecem ter uma opinião diferente, ele comentou. Em resposta, os corações luminosos brilharam ainda mais intensamente, sua energia tecendo padrões protetores intrincados ao redor do casal. A assinatura quântica do feto pulsava com uma intensidade que cativava os anciãos reunidos, provocando suspiros de admiração em seus lábios. Impossível, murmurou uma das membros mais jovens do conselho, seus olhos de tom mercúrio arregalados de espanto. A flora sagrada nunca reagiu a nenhum ser de tal maneira. O alto ancião avançou, seu rosto antigo uma tela de emoções conflitantes. Você carrega uma criança híbrida, declarou, seu olhar fixo no abdômen de Ria. Você realmente está disposto a diluir nossa linhagem pura com genética humana? Eu a fortaleceria, Ria respondeu, sua mão livre repousando de forma protetora sobre seu filho em crescimento. Olhe ao seu redor, ancião. Até os próprios corações luminosos reconhecem o potencial nesta união. Jason sentiu uma onda de orgulho invadi-lo através de seu vínculo.
O cientista que antes era desdenhoso, que havia ridicularizado o potencial humano, não estava mais presente. Em seu lugar, havia uma mulher que reconhecia que o progresso frequentemente surgia dos lugares mais inesperados. Mostre a eles, ela sussurrou através da conexão deles. Mostre a eles o verdadeiro potencial da humanidade. Aproveitando suas recém-adquiridas habilidades quânticas, Jason estendeu seu alcance em direção ao bosque sagrado. Os padrões de energia que ele havia estudado durante seus testes agora fluíam através dele sem esforço, um testemunho de seu crescimento e domínio. A noite havia se transformado de uma entidade estranha em uma parte integral de sua consciência expandida. Os corações luminosos pulsavam com entusiasmo, suas formas cristalinas crescendo e se movendo para tecer uma tapeçaria vibrante da teia quântica que ligava toda a existência. Através dessa manifestação, os anciãos puderam testemunhar as notáveis descobertas feitas por Jason e Rhea. Eles viram o imenso potencial para crescimento, adaptação e evolução que surge ao abraçar a mudança em vez de temê-la. Enquanto as tradições frequentemente enfatizam a importância de manter a pureza, Jason aproveitou a oportunidade para se dirigir diretamente ao conselho. Sua voz ecoava com uma mistura de convicção humana e harmonia quântica. Mas o que é pureza sem crescimento? O que é tradição sem evolução? A mais jovem anciã deu um passo à frente, sua curiosidade científica rompendo séculos de preconceitos arraigados. Os padrões quânticos que observamos são notavelmente mais estáveis do que qualquer coisa que já documentamos antes. Como isso pode ser? Rhea ofereceu uma explicação. Os humanos não tentam controlar a energia quântica. Em vez disso, uma vez que a mente científica encontra as palavras certas para promover a compreensão, ela aprende a se adaptar, a fluir com a energia e a integrá-la em sua própria essência, em vez de forçá-la em moldes rígidos. A expressão do alto ancião permaneceu severa, mas uma sutil mudança brilhou em seus olhos mercuriais enquanto ele observava a cena que se desenrolava. Nossas leis são absolutas, declarou ele com a voz firme. Nenhum estrangeiro pode completar os testes, e nenhuma criança híbrida carregará nossa linhagem. Então, como se convocada pelo momento, uma nova voz emergiu, declarando: é hora das leis evoluírem. Todos os olhares se voltaram para testemunhar uma antiga anciã feminina saindo das sombras quânticas. Sua pele exibia padrões intrincados que lembravam aqueles agora visíveis na própria pele de Jason. Evidências de experimentos há muito esquecidos em adaptação, sussurrou Mãe Rhea, sua voz tingida de choque. Conhecida como a antiga em sua sociedade, ela se movia com uma graça fluida através do conselho reunido. Esperei séculos por este momento, ela continuou, suas palavras ressoando com o profundo peso da sabedoria acumulada. Para aqueles ousados o suficiente para confrontar nossa estagnação, ela estendeu a mão para se conectar com os padrões quânticos que giravam ao redor de Jason e Rhea. Nossos ancestrais não alcançaram a grandeza se esquivando da mudança. Eles acolheram o desconhecido, desafiaram os limites e evoluíram. A expressão do alto ancião vacilou por um momento. Mas o que importa é a pureza de nossa linhagem se isso, em última análise, nos leva à extinção? O antigo interveio de forma incisiva. Não geramos um padrão quântico verdadeiramente novo em mais de 1000 anos. Ela gesticulou para o deslumbrante espetáculo ao seu redor. Um humano consegue em meros dias o que nós lutamos para alcançar por séculos. Através da conexão deles, Jason sentiu a onda de esperança de Rhea. O apoio do antigo tinha um imenso significado em sua sociedade. Além disso, suas palavras ressoavam com uma verdade que muitos haviam sentido, mas que estavam com medo de confrontar: a necessidade urgente de mudança. A criança que você carrega, continuou o antigo, repousando suavemente uma mão no abdômen de Rhea, não é um sinal da diluição da nossa espécie, mas sim um símbolo de seu renascimento. Os próprios corações radiantes reconheceram essa profunda verdade. As flores sagradas pulsavam em harmonioso acordo, sua luz tecendo padrões intrincados que até o mais tradicional dos anciãos não poderia ignorar. Ao redor delas, a teia quântica se movia, revelando uma tapeçaria de possibilidades em futuros potenciais.
Nessas visões, a adaptabilidade humana se entrelaçou com a maestria quântica de sua espécie, criando algo muito maior do que qualquer um poderia alcançar sozinho. Bem, Jason quebrou o pesado silêncio que pairava no ar, incapaz de se conter por mais tempo. Eu tecnicamente completei todos os testes. Isso não me qualifica para ter uma opinião sobre isso? A aura quântica do alto ancião piscou, refletindo sua contemplação sobre a situação sem precedentes que se desenrolava diante dele. Após um silêncio prolongado, repleto de tensão, ele finalmente quebrou a quietude com palavras cuidadosamente escolhidas. Talvez haja sabedoria na adaptação. Ele reconheceu, seus olhos semelhantes a Mercúrio, brilhando na luz dos corações radiantes ao seu redor. No entanto, essas mudanças devem ser guiadas pela tradição e não simplesmente impostas a nós. Vamos criar uma nova tradição, a antiga proposta, suas mãos desgastadas tecendo graciosamente padrões no campo quântico. Uma tradição que honra nosso passado enquanto abraça nosso futuro. Jason podia sentir a onda de esperança de Rhea percorrendo seu vínculo, acendendo uma faísca dentro dele. Os dedos dela se apertaram ao redor dos dele, enquanto o alto ancião acenava com a cabeça, pensativo. Nós propomos um compromisso, declarou o ancião. O humano completou com sucesso nossos testes, embora de uma maneira não convencional. Portanto, que ele demonstre o valor de seus métodos ensinando-os a outros. Você realmente quer que eu seja um professor? Jason perguntou, um toque de diversão colorindo sua assinatura quântica. Não, meu querido Jason. O alto ancião o corrigiu gentilmente. Você deve ser um embaixador, alguém que pode fazer a ponte entre a compreensão do nosso povo sobre a realidade quântica. Em troca, sua união com Rhea Navari será oficialmente reconhecida, e seu filho será reconhecido como um herdeiro legítimo de ambas as linhagens. À medida que essa perspectiva se desenrolava, Jason podia sentir a empolgação de Rhea percorrendo sua conexão. Sua mente científica já estava a 1000 por hora com as empolgantes possibilidades que poderiam surgir da fusão das abordagens distintas de suas espécies em relação à manipulação quântica. No entanto, havia uma condição, acrescentou o jovem ancião, que anteriormente havia expressado curiosidade. Você deve criar uma nova escola de estudos quânticos bem aqui no Bosque Sagrado. Os corações luminosos ressoam profundamente com sua assinatura de energia distinta, e seria imprudente ignorar um presente tão notável. Mesmo enquanto sorria, os padrões bioluminescentes sob sua pele começaram a brilhar mais intensamente, refletindo sua empolgação. Então você está me dizendo que, ao simplesmente descobrir uma flor, agora eu tenho que assumir a responsabilidade de ajudar a administrar uma escola? Fale sobre um salto repentino em compromissos. Seu humor brincalhão ressoou através do campo quântico, fazendo com que vários dos membros mais jovens do conselho contivessem os sorrisos. Até mesmo a expressão severa do alto ancião suavizou um pouco. Sua capacidade de encontrar humor em momentos sérios não é totalmente indesejada, comentou o antigo. Talvez isso lembre nosso povo que o crescimento nem sempre precisa ser um assunto solene. Rhea deu um passo à frente, sua mão livre repousando suavemente em seu abdômen, onde o vibrante pulso da assinatura quântica de seu filho ressoava fortemente. E quanto ao nosso bebê? Ela perguntou, sua voz cheia de esperança e preocupação. Eles terão liberdade para escolher seu próprio caminho? O antigo respondeu com um senso de gravidade. Seu filho será o primeiro de uma nova geração, aquele que incorpora as forças de ambas as espécies. Eles nos levarão a uma era de crescimento e compreensão sem precedentes. Os corações radiantes parecem endossar esta proclamação, seu brilho intensificando-se até que todo o bosque esteja envolto em uma luz hipnotizante azul esverdeada. Com sua percepção aguçada, Jason e Rhea podiam sentir a satisfação da flor irradiando de suas pétalas vibrantes. Bem, disse Jason, virando-se para sua companheira com um sorriso. Isso é um grande salto em relação ao nosso primeiro encontro. Você se lembra daquela promessa brincalhona que fez, pensando que isso me faria correr? Os olhos de Mercúrio de Rhea brilhavam com uma mistura de afeto e travessura. Eu deveria ter percebido então que subestimar a determinação humana, especialmente a sua, era um erro que eu não cometeria novamente.
A lembrança daquele encontro inicial percorria seus próprios ossos o desafio desdenhoso dela encontrado com a determinação inabalável dele. Quando ele revelou a verdadeira essência dos corações radiantes, o que havia começado como uma flerte brincalhão se transformou em um momento crucial que redefiniria os mundos de ambos. Sua expressão quando finalmente descobri a flor foi impagável. Jason provocou, puxando-a para mais perto. Cada minuto gasto procurando valeu a pena. E agora você encontrou muito mais. Ela sussurrou, suas energias se entrelaçando visivelmente no campo quântico. A antiga levantou as mãos, capturando a atenção de todos os presentes. Que fique claro, proclamou ela, que neste dia não estamos apenas testemunhando a união de duas almas, mas o início de um novo capítulo na história do nosso povo. O humano Jason Brown, que percebeu o que nós havíamos perdido, junto com Ria e Vari, que corajosamente abraçaram a mudança, nos guiará para esta nova era. Um a um, os membros do conselho avançaram, cada um adicionando suas únicas assinaturas quânticas à proclamação. Os corações radiantes começaram a pulsar com um brilho ainda mais intenso, transformando o bosque em uma exibição deslumbrante de luz viva. Espero que você esteja preparado para o que está por vir. Ou talvez eu tenha que reavaliar nossa conexão. Ensinar mecânica quântica a idosos teimosos certamente será um desafio. A resposta de Jason irradiava sua mistura característica de confiança e humor. Ei, eu descobri a flor mais rara da selva. Capturei o coração da mulher alienígena mais deslumbrante que já encontrei e até consegui impressionar um conselho de mestres quânticos. Então, realmente, quão difícil pode ser ensinar? As risadas compartilhadas deles ressoaram através do campo quântico, fazendo os corações luminosos balançarem em uma dança alegre de conexão. A assinatura energética de seu filho pulsava fortemente, já revelando sinais de notável adaptabilidade humana, entrelaçada com uma extraordinária maestria das forças quânticas alienígenas. As palavras finais dos antigos ressoam tanto no reino físico, quanto na vasta extensão do espaço quântico. De um desafio aparentemente simples, surge uma transformação que reverbera por todo o universo. Uma mera piada pode dar origem a verdades profundas que perduram através do tempo. Que todos nós lembremos que as descobertas mais notáveis, muitas vezes, surgem dos lugares mais inesperados. Em um bosque escondido de flores vibrantes, um novo capítulo se desenrolou. Não apenas para Jason e Ria, mas para ambas as suas espécies. A história deles ecoaria através das gerações, narrando como a determinação inabalável de um humano e a disposição de um alienígena em abraçar a mudança transformaram a própria essência de suas sociedades. Tudo começou com uma promessa brincalhona sobre uma flor rara e a expressão inesquecível que ela usou quando ele realmente a descobriu.